Palavra onde o Senhor traz avante para lermos juntos a palavra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 19 de Lucas, no verso 28. Lucas 19, verso 28. Vamos iniciar a leitura, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direi: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, os seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-lhe a Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho os seus vestidos, e quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre as multidão algum dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele disse: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, a que a tua paz pertence, mas isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te rejeitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Essa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo entrando em Jerusalém. Por certo, era a despedida, a última vez. Ele entrando em Jerusalém, que dali para frente já foi a julgamento, já foi enganado por Judas, traído, e vieram soldados, o prenderam, e assim começou o julgamento, e talvez não teve mais espaço de voltar o tempo para voltar em Jerusalém novamente. Ou teve ou não teve, a passagem está aqui, e ele entrando na cidade, irmão, ia aquela multidão acompanhando ele, assentado sobre um jumentinho, puseram as suas vestes sobre o animal, e ele ia assim muito humilde, porque as ostentações daquele tempo, um rei tinha que andar a cavalo, e vestes e coroa, e umas vestes diferenciadas,
mostrando que ali a veste já determinava o poder e alguma coisa que aquele homem era, mas ele não procurou vestes que o enobrecia ou que destacava entre os demais. Seus vestidos simples, suas túnicas simples, e assim foi entrando dentro da cidade, como se não fosse ninguém. E ninguém se apercebia. Ele então pediu para os discípulos buscar um jumentinho e trouxeram. E trouxeram o jumentinho e assentando-se sobre ele, e o povo viu, alguns viam o que estava acontecendo, se aperceberam. Quem é aquele cortejo, aquela multidão que vinha? Alguém se despertou e pegava um ramo de palmeira, jogava nos seus caminhos, outro tirava os seus vestidos e colocavam para ele passar por cima. E assim por diante, naquele momento, que falando assim, irmão, de uma maneira, trazendo isso para o sentimento, não se aperceberam que era o Senhor que estava ali. Alguns choravam e pediam e davam louvores a Deus pela obra que estavam vendo, mas outros não. Outros continuou na sua vida e continuou na sua lida, continuou prosseguindo os seus interesses e não fez conta que ele entrava. Irmãos, imaginemos isso, que oportunidade aquele povo perdeu. Que oportunidade! O Rei dos Reis, Senhor dos céus e da terra, entrando em Jerusalém. Quem conversava continuou conversando. Quem estava tratando com os negócios continuou tratando. Quem tinha algum interesse continuou nos seus interesses. Não se aperceberam que ele estava entrando. E certamente alguém disse ainda para o Senhor: Senhor, repreende os teus discípulos. Repreende eles. Estão dando glória, falando glória, aleluia, bendito o que vem em nome do Senhor. Não precisa disso. Mande eles calarem. O Senhor recebia o louvor daquele povo. Alguns se importunaram, mas outros glorificavam de coração, reconhecendo, não só louvando ao Filho de Deus, mas louvando também pelas muitas e muitas obras que tinham recebido dele. Glorificavam. E ele disse: como é que eu vou pedir para eles parar? Se eu pedir para eles parar, isso não vai parar. Porque eu dizendo pare, vocês pensam que vai parar? Não vai. Até pedra vai glorificar o meu nome. Quer dizer, os corações duros ainda vão entender e glorificarão o meu nome. Então não tem como segurá-los. E o Senhor recebeu a glória daqueles homens simples que o acompanhavam naquele cortejo, irmão, assentado em cima de um jumentinho. E o Senhor, quando esses pediram para o Senhor dizer para eles pararem, o Senhor então se comoveu. Se comoveu e disse, chorando sobre a cidade, chorou sobre Jerusalém e disse, se vocês conhecessem o que é que está acontecendo aqui hoje, quem é que está entrando aqui, que paz esse aqui tem para vos dar, que benção este tem para vos dar, mas isso está encoberto aos teus olhos. E o sentimento do Senhor foi forte, que ele chorou sobre ela.
chorou sobre a cidade. Se você entendesse, você também estaria glorificando. Se você entendesse, agora você estaria sentindo algo diferente na tua vida. Mas você não entende. Ele disse ainda, se tu conhecesse, esse é o teu dia. E depois disse, vocês não se apercebem que o que está entrando aqui tem a paz para vos dar. Vocês não sabem. Ainda vocês não sabem que a tua paz pertence, quer dizer, Jerusalém ficou naquele dia sem dar atenção, mas o Senhor profetizou. Quando eles não se curvaram, quando eles não receberam, ou os seus corações continuaram sendo assim, não se convertendo ou não entendendo a plena vontade de Deus, então ocorreu o que ele disse: se tu soubesse a que a tua paz pertence, mas isso está encoberto aos teus olhos. Perceba isso, irmão, não é todos que vê o Cristo e enxergam o Cristo. Não é todos que ouve a palavra abre a sua mente. Não é todos que pregam o Evangelho e que também têm a plena luz do Evangelho. Alguns pregam por porfia, outro por contenda, outro por interesse, outro por alcançar ou querer acrescentar tribulações em cima daqueles, como Cristo disse para Paulo, dizendo, para me acrescentar tribulações e provações. Mas que Cristo seja pregado. Glória o nome santo do Senhor. Então, queridos irmãos, isso está encoberto aos teus olhos. Não, o Senhor mesmo disse em algumas parábolas, falando para os discípulos, ele disse, a vós é dado de conhecer, a eles não. Ele tem os olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Isso é o que diz o profeta Isaías. Este povo tem o coração fechado e não entende nem ouve a minha palavra. Irmão, por isso que no Apocalipse ainda diz, aquele que tem ouvido, ouça. Todos nós temos ouvido, mas para ouvir a palavra de Deus, só aquele que Deus abre. Todos têm ouvido, mas ouvir, entender, discernir, isso é por Deus. O homem da terra entende das coisas da terra, e o homem que recebe o Espírito da graça, ele entende aquilo que é do céu. Ele discerne a todos, mas por ninguém é discernido. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor conheceu o coração dessas pessoas e disse, por que, dizendo para a multidão, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos, Jerusalém, você não tem paz com todo mundo. Tem inimigo por aí atrás de você. Se você soubesse que os teus inimigos podem te cercar, arrumar trincheiras e te sitiarão, e vão estreitar os teus termos, vão te apertar cada vez mais, de todas as bandas, não vai ter jeito de escapar. Se você soubesse que os teus inimigos podem fazer com você, vocês procuravam misericórdia comigo. Mas assim ele falou, ele disse, aí profetizou, abriu a sua boca em profecia e disse, mas a ti derribarão a ti, te derribarão a ti e os teus filhos, tudo que é vosso, tudo que está no vosso coração, estão dentro de ti estiverem, e não deixaram pedra sobre pedra, pois você não conheceu o tempo da visitação, você não percebeu que eu passei por aqui, você não entendeu que eu vim, e você não me esperou. Glória ao nome santo do Senhor. E dizendo para a multidão, diz, mas vem a hora que os teus inimigos te testarão, e não deixará pedra sobre pedra, tudo cairá. E ele já profetizava
depois da sua morte, que os irmãos aí entendem a história, depois da morte do Senhor, 70 anos depois, Tito, o imperador, entrou dentro de Jerusalém e derrubou toda a cidade. Os inimigos estão aí às portas e você não se apercebe. A palavra hoje é isso. Irmão, nós estamos num santo culto. A palavra nos desperta. O Senhor, muitas vezes, nos cultos, traz uma presença gloriosa no coração de um, no coração do outro. Irmão, desperta. Vê o que é que Deus está fazendo com isso. Senhor te deu um sonho, Senhor te deu uma revelação, Senhor te deu uma virtude, Senhor te selou com a promessa, Senhor te colocou no ministério. Aperceba o que é isso. Senhor manda a palavra aqui, se você soubesse a que a tua paz pertence, querendo dizer, eu posso te proteger. Cristo dizendo, eu posso te proteger, eu posso te guardar. Deus guarda da pandemia, Deus guarda dos espíritos contrários, Deus guarda das drogas, Deus guarda das cocaína, Deus liga, acaba com o pecado, Deus chama os filhos na graça. A paz que você tem, o Senhor manda por esta palavra, Ele tem para nos dar. O povo que entendeu dava glória, e os que não entendiam mandava repreender. E hoje nós temos isso nas igrejas. Aquele que sente o Senhor, glorifica o Senhor, sem gritaria. Mas tem algum aí, aquela irmã da glória o tempo inteiro. Você se incomoda com a glória dela, mas o Senhor não está se incomodando. O Senhor está recebendo glória do teu coração, as tuas orações de madrugada. Alguém da família fica preocupada que a irmã levanta para orar e o irmão levanta para orar durante a noite e que acha ruim. Continue orando, porque você sabe quem tem paz para nos dar. Então, queridos irmãos, este povo aqui, naquele dia passou despercebido. Mas que prejuízo, irmão. Imaginemos isto aqui num sentido simples. Se ocorresse aqui no Brasil a chegada de Cristo em alguma cidade, ele viesse aqui e ficasse algumas horas em determinado lugar, os irmãos imaginam a multidão que ia ter lá para ver ele? Que multidão teria? Lotaria os estádios, lotaria todas as praças, lotaria todos os campos, haveria pisoteio, correria, ia faltar tudo naquele lugar, que o povo ia correr atrás de vê-lo fisicamente. A palavra de Deus traz aqui nesta tarde, eu não estou fisicamente mais, eu não vou na casa de ninguém, eu não vou em estádio nenhum, mas estou dentro do coração daquele que me ama. Não é divino isso aqui, irmão? Esse privilégio. A irmã sente o Senhor no teu coração, é porque Deus está aí. Cristo está aí, o Espírito Santo está aí. Na casa de muitos ele não vai, mas do teu coração e do coração de muitos ele não sai. Glória ao nome santo do Senhor. Foi ver Jerusalém pela última vez. Que despedida, que hora de não perder nem um segundo sequer. Vamos ver, é Ele. Mas Ele está aqui hoje, está aqui. Que coisa é essa? Que coisa santa é essa? Ele veio aqui, veio para quê? Para despedir de nós. Despedir de nós? Não vai voltar mais? Aonde ele vai? Vai para o céu e antes vai ser crucificado. É isso, e vem despedir de nós. Glória ao nome
santo do Senhor. Senhor, não despede de ninguém por esta palavra, mas traz esse bendito encontro. Vim aqui para te ver. Glória a Deus. Glória, o nome santo do Senhor. Desperte, despertemo-nos todos. Vamos ver, irmão. Os dias futuros, quando ele falou, os teus inimigos te cercarão de todas as bandas, teus inimigos estão por aí. Quer dizer, o futuro você não sabe. O único jeito de acertar o futuro e ser protegido é dar glória a Deus que está no teu momento de vida. E entenda o tempo da tua visitação. Irmãos, olha aqui. Muitos estão na presença de Deus, mas não entendem o tempo da visitação, o tempo da fartura, o tempo de entesourar, o tempo de guardar, o tempo de orar, o tempo de glorificar, o tempo de servir, o tempo de praticar o bem, o tempo de caridade. Não entendeu os dias da visitação. E ele disse: pois não conhecesse o dia da tua visitação. Quer dizer, estive aí, mas você não entendeu. Você não olhou. A palavra nesta tarde, esta aqui é uma palavra simples para todos nós. Mas, irmão, é muito triste se os seus irmãos tivessem algum parente que vai viajar e que já estivesse determinado alguma coisa assim difícil que acontecer, alguma coisa fatal. A pessoa olha na pessoa e diz: está vendo? Estou vendo ele, nunca mais vou ver. Cristo lá andando pela cidade. Aleluia. Sentado em cima do jumento. Como ele era simples, ninguém deu valor. Se ele viesse o rei montado em um cavalo branco e vestes ornamentais e toda uma pompa, aí é o rei, esse é o rei. Esse é o rei. Mas esse é muito mais rei, que é rei dos céus e da terra e o vencedor da morte. Como Paulo escreveu sobre Cristo, ele disse: eles, os homens, não entenderam. A verdadeira sabedoria estava ali e eles crucificaram a verdadeira sabedoria. Por que verdadeira? Porque toda a sabedoria do homem acaba na sua despedida da terra, e assim foi. A de Cristo não. A de Cristo não acabou na morte. A morte abriu para a eternidade, ressuscitando a humanidade. É o conselho da palavra. Irmão, se alguém está percebendo que Deus está aproximando da tua vida e para fazer uma obra na tua casa, no âmbito de família, dos teus filhos e de alguma coisa que está assim desajustada, o Senhor está passando por esta palavra. Lembra que a paz que você precisa e está pedindo ela está comigo. Rogamos a Deus e rogamos a Deus que nos acompanhe os dias da nossa vida, para que o inimigo não venha derrubar a nossa casa e acabar com nossos filhos que está dentro de nós. Deus seja louvado. Com uma oração, então vamos agradecer a Deus.